Olá pessoal, eu sou Viviane Roncato da Janelinha e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a vida do casal, as mudanças que acontecem na vida do casal logo quando nasce o filho. A gente se dá conta que por mais que esse casal tenha se organizado, se preparado, feito curso, se informado de diferentes formas, nunca a gente está 100% pronto, 100% em dia para esperar essa chegada, né? Isso tudo porque a vida, a rotina, o ritmo, enfim, vira do avesso, né? Com a chegada da criança. E com isso, muito comum que muitos conflitos apareçam, né? E às vezes a gente se pergunta, né? Principalmente quando você está vivendo isso pela primeira vez. Puxa, se era algo tão esperado, se era algo que a gente queria tanto, ou às vezes que a gente lutou tanto para que acontecesse, por que agora tem tanta desavença, enfim, tanta desarmonia, né? E a resposta é simples, é porque a gente não sabe como é que se faz, a gente não tem ideia como é que é, a gente nunca tinha sido mãe ou pai antes, a gente pode já ter sido dindo, tio, a gente pode ter visto 3 ou 4 nascer na casa do lado, mas nada se compara quando é a gente vivendo a experiência, né? E junto com isso, a mulher está vivendo um período bem especial com relação às questões hormonais, né? E isso não é mito, isso é real, né? Houve toda uma estruturação interna para que esse bebê vivesse dentro da barriga dela, se alimentasse, crescesse, né? Teve todo um organismo que, por mais que a gente só visse uma barriga crescendo, teve todo um organismo que se reeditou ali para que esse bebê tivesse condições de permanecer no ventre por 9, 8 meses e meio. E aí esse neném sai. E quando ele sai, não é assim, pá, uma mágica e a mulher tá normal de novo como ela era. Até porque eu acho que como ela era nunca mais vai ser, mas de qualquer maneira reequilibrada direito, de novo e de forma rápida, né? Tudo tem um tempo, tem um processo. Ela viveu o parto, não interessa se ele foi parto natural ou se ele foi cesárea. Ela viveu o estresse daquele momento, ela viveu a tensão, por mais que o pai também tenha vivido e que com certeza das coisas mais alucinantes, né, que já se viveu, mas é no corpo dela. Então tudo isso, por mais que a gente também possa dizer, mas isso é natural, isso é da mulher, enfim, pode ser natural, mas não significa que seja irrisório, né? Então tem um tempo para as coisas acontecerem. E eu penso que o importante também dentro desse período de possíveis desavenças é que a gente não fique contabilizando quanto de briga, né? Quanto de discussão, mas que o casal realmente comece a prestar atenção o quanto é que eles conseguem se ouvir um ao outro, se apoiar, né? Realmente isso é o principal, se ajudar. Daqui a pouco ninguém sabe direito e ainda tem os palpites externos, né? Então driblar tudo isso com certeza que isso se passa muito no campo desse diálogo. Então se era um casal que já tinha dificuldades para conversar, talvez esse momento torne isso um pouco mais sublinhado. Agora, se era um casal que tinha uma facilidade maior de diálogo, também vai encontrar nesse momento de tensão espaço para conseguir retomar isso e se ajudar, porque esse é realmente um dos pontos assim mais importantes. Uma outra coisa é que a mulher entra em licença maternidade, né? Então há alguns casos em que o pai, enfim, o marido pensa, puxa, mas se é tu que entrou em licença maternidade, então tu cuida, porque eu trabalho todos os dias, eu preciso dormir e tudo mais. É só pra gente pensar que, sim, ela entrou em licença maternidade. Primeiro ela não entrou porque ela quis, vou entrar em licença maternidade. Ela entrou porque é necessário, é fundamental, né? Faz parte do pacote. E segundo, que essa licença maternidade, ela entrou em licença daquele trabalho do qual ela dispunha de algumas horas no dia, mesmo que fosse 12, 13, 14, 8, 6. E desde que ela entrou em licença maternidade, a partir da chegada do bebê,
ela também entrou num plantão 24 horas. Né? Então, por mais que o pai, enfim, se canse e tenha que ir trabalhar no outro dia e tal, ela também tem que trabalhar no outro dia, só que é em casa, no mesmo lugar. Né? Ela não tem o espaço inicial para ir desopilar, ela não tem. Né? Ela se torna relativo por um período e não tem um pingo de exagero nisso. Né? Ela conseguir tomar um banho num tempo normal, não precisa nem ser um banho demorado, é só um banho normal. Fazer um xixi todo, sem se preocupar, porque até isso fica completamente fragmentado em seguida que o nenê nasce. Né? Então, do pai, a gente não pode botar isso também só nessa carga toda no homem, porque às vezes isso é do casal. Né? O casal poder se organizar para entender que nesse tempo que o pai está em casa, ele precisa, não é ajudar a mulher, porque ela não está precisando de ajuda. Ajuda a gente dá para uma tarefa que não é minha, mas eu quero contribuir contigo, então eu quero te ajudar. Então não é disso que a mulher precisa, da ajuda do marido. Ela precisa da parceria. Ela precisa que esse marido entenda que 50% de protagonismo dessa história é dele. Né? Então o tempo que ele está em casa, ele precisa chegar chegando. O que é isso? Genuíno naquela vontade de entender e de conhecer aquele bebê. Ele só não consegue dar o peito, isso não dá. Mas ele pode alcançar a criança, ele pode buscar a criança, pode colocar para rotar se for o caso, pode fazê-la dormir, pode trocar fralda. Não sabe, a gente pode aprender, desde que a gente queira. Agora, se a gente tem uma postura de achar, e isso tanto faz o homem ou a mulher pensarem isso, de achar que isso é coisa de mulher, aí realmente as coisas ficam mais exaustivas para um lado só. E aí fica mais difícil depois para essa mulher ir retomando o seu lugar. Né? Então é muito importante que o pai possa entrar nesse jogo, tanto quanto a mãe. Mas para isso a mãe também tem que abrir espaço e entender que por mais que de repente porventura ela possa ter uma habilidade maior, ela é mais rápida, a criança se acalma primeiro com ela, até porque ela tem o peito, muito embora o choro não é sempre fome, né? Ela precisa tolerar a família, o pai. O pai precisa querer chegar para construir o vínculo e a mãe precisa tolerar um pouco esse processo e essa construção e deixá-los se entenderem, né? Ter essa paciência, porque é muito possível que a criança desde sempre se sinta segura e feliz com ambos. Sim, vão ter momentos que é a mãe que vai resolver. Né? Tem momentos que a gente diz que só a mãe acalma, pode ser, mas muitos outros o pai pode acalmar também. Mas isso vai precisar que aconteça na família uma decisão, a decisão de ambos se sentirem realmente responsáveis por aquele bebê, não só no que diz respeito de prover as coisas, mas de querer conhecê-lo, querer estar com ele. Porque no começo a mãe também não sabe interpretar todos os choros, né? Não sabe interpretar o que a criança quer. O que vai fazer isso acontecer é o convívio, é o olho no olho, é estar ali, não só como presença física, mas como presença real, emocional. Né? E então eu penso assim, o diálogo é fundamental, a paciência, né? E essa cumplicidade são 3 coisas essenciais para que esse casal possa retomar, para que realmente esse momento que não vai se evitar, né? Esse momento de exaustão, apesar de magnífico, mas ele é exaustivo porque afinal estamos numa imersão de conhecimento que, por mais que se tenha esperado 9 meses, é sim de uma hora para outra, porque é de uma hora para outra que a gente precisa dar conta. Então isso é forte, é especial demais e é muito bacana quando o casal decide viver isso juntos. Então fica aqui a minha dica para que tu possas ver como é que isso está acontecendo na tua casa, para que tu possas avaliar se isso faz sentido na tua história, ou até para aquele casal que está pensando, né, em ter filhos, e de poder desde já essa ser mais uma informação
a fazer parte desse álbum que vai se preparando na memória, no coração, né, para a chegada da criança. E depois disso tudo começado, depois disso tudo vivenciado, se tu resolver que vais botar o teu tesouro numa escolinha, a gente te convida a vir visitar a Janelinha, que é uma escola que fica no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, que é um lugar extremamente preocupado com todas essas questões que envolvem o bem-estar, a segurança e o conforto das crianças. Tá bom? Fica o convite, um beijo e tudo de bom para você.